Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui pelo canal. Durante minha trajetória como jornalista, uma das questões que eu sempre ouvi foi sobre a possibilidade do rompimento da barragem da usina hidrelétrica de Santa Branca. Com os recentes acontecimentos, tanto em Mariana como em Brumadinho, confesso a vocês que esse temor dos moradores, das pessoas, aumentou ainda mais. Para esclarecer esse assunto de uma vez por todas, eu fui conversar com o engenheiro da Light, que é responsável pela usina hidrelétrica de Santa Branca. A primeira pergunta que ele vai responder para a gente é sobre a construção da barragem e qual o motivo da barragem ser transformado em uma usina. A barragem de Santa Branca ela foi construída aí, terminou a construção dela no começo dos anos 60. Né? Originalmente essa barragem ela foi construída para regular o fluxo do Rio Paraíba do Sul, né? De modo a prover aí uma regularização desse rio, né? e permanecer aí a vazão constante ao longo do ano, né? Essa região ela sofria com inundações em épocas de cheia e em épocas de estiagem a falta de água. Nos anos 90 a barragem ela teve uma mudança, né? Com a instalação da casa de força, né? Aproveitando então todo esse recurso precioso, de modo a gerar energia com essa água, porque a água sempre tem que continuar fluindo, né? A capacidade instalada da usina ela tem 56 megawatts de potência. O que representa a energia produzida na usina em termos assim, de abastecimento? A energia produzida aqui em Santa Branca ela abastece cerca de 140 mil pessoas. É bastante, é uma quantidade considerável, sim. Se Santa Branca tem 14 mil, aí já umas 10 Santa Branca. Exatamente. O sistema no Brasil é interligado, né? Toda a energia ela fornecida aqui ela pode ser utilizada em qualquer parte do país. Qual a diferença então entre represa de hidrelétrica, de usina hidrelétrica e uma represa de minério? A represa de uma usina hidrelétrica, né? A barragem de uma usina hidrelétrica, ela é construída a uma altura fixa. Em toda a vida da barragem ela é construída nessa altura e ela não muda, né? No caso aqui de Santa Branca, cerca de 50 metros de altura, que cria essa diferença de nível aí, dessa quantidade. E a usina é instalada no pé dessa barragem, mais ou menos, né? Numa região próxima à barragem, num desnível. E esse desnível é o que produz a energia elétrica, né? E isso é bem distinto de uma barragem de rejeito. A barragem de rejeitos ela é construída para acumular uma mistura de sólido e água, em forma de lama. E ela é construída a partir de uma barragenzinha inicial. E essa barragem ela vai crescendo ao longo do tempo, né? Normalmente sobre o próprio rejeito, o que é bem diferente do caso da Light. Essas barragens de rejeito elas crescem então, vão acumulando altura, vão acumulando o rejeito, e elas crescem em capacidade ao longo do tempo. Pode-se romper uma represa de usina hidrelétrica? A regulamentação 696 de 2015 da ANEEL, ela traz aí conceitos bem claros de termos de segurança, né? No caso aqui da barragem de Santa Branca, essa classificação é como normal. E existe um risco remoto, né? Tudo existe risco. Sim. No caso aqui de Santa Branca, isso é remoto por conta das medidas que a Light toma permanentemente para garantir a segurança da barragem. E esse monitoramento de segurança, como é que funciona ele? Esse monitoramento é feito através de inspeções de técnicos e engenheiros e através de instrumentos que são instalados no corpo da barragem, né? No corpo, na região ao redor da barragem, que medem aí deslocamentos, medem pressão da água interna à estrutura, e depois esses dados gerados, né, passam por avaliações e são comparados com parâmetros aí que são avaliados e dentro de... A Light investiu para fazer a manutenção da segurança aqui nos últimos anos, você tem esse valor? Nos últimos anos, a Light... Só em segurança, né? Em segurança de barragens, né? A Light investiu cerca de 5 milhões de reais nos últimos anos, né? E está no nosso plano, né? Está no nosso orçamento, continuar investindo nisso, né? Porque a Light entende que a barragem, ela faz parte de um processo de governança muito importante, né? Sem a barragem, a gente não consegue gerar energia, que é o nosso negócio. E a gente precisa gerar energia de uma forma que seja limpa e segura. Por isso o investimento é constante, por isso o acompanhamento é constante
E a preocupação com segurança, ela é determinante nos processos gerenciais e de governança da empresa. Teria como se especificar esse investimento? Por exemplo, existem contratações que fazemos, né, em revisões periódicas de segurança. Isso são processos, né, de engenharia que reavaliam toda a construção da barragem, reavaliam todos os projetos, né, à luz da engenharia atual, né? A barragem foi construída nos anos 60 e isso é reavaliado, né? Reavaliado em muitas questões de estabilidade, de fluxo, ao longo de jusante, e isso é contratado normalmente. Isso normalmente são gastos consideráveis. Foram instalados instrumentos, né, adicionais aqui na barragem, não só aqui na barragem de Santa Branca, mas em todas as barragens da Light, de modo a complementar essa rede de instrumentação e prover recursos, né, para a gente entender melhor como as barragens se comportam, né? A gente consegue ter como se fosse uma radiografia da barragem, né? Saber como essa barragem ela está se sentindo e como são as tendências de comportamento dela. Em janeiro de 2010 foi necessário abrir as comportas aqui de Santa Branca, né? Foi uma cheia que a região recebeu e foi necessária essa abertura. Essa cheia ela foi cerca de 270 metros cúbicos de água passando aqui pela região. Desses 270 metros cúbicos, 150 passaram pelas turbinas aqui da usina, ou seja, 150 metros cúbicos estavam sendo utilizados para gerar energia elétrica, né? Por isso que passaram pelas turbinas. O restante, 120 metros cúbicos, né, não geraram energia e tiveram que passar pelo vertedouro então da barragem. O vertedouro seria como uma espécie de ladrão numa caixa d'água? Exatamente, exatamente. O vertedouro seria o ladrão dessa caixa d'água. Qual situação ocorreria uma abertura máxima das comportas? O que isso representa de invasão de água assim, na redondeza aqui da represa? Toda barragem ela é construída, principalmente as barragens de hidrelétricas, elas são construídas com uma vazão de projeto, né? Antes delas serem construídas, um estudo hidrológico é feito, né? E o vertedouro, né, esse ladrão, ele é construído por uma capacidade específica de água. E essa capacidade específica é calculada para uma vazão que acontece a cada 10 mil anos, né? A vazão decamilenar, vamos dizer assim. E no caso de Santa Branca foi encontrado esse valor aí de 1.200 metros cúbicos, ou seja, uma vazão que já deve ter passado aqui milhares de anos atrás, né? Porque o rio é uma estrutura aí milenar, sempre esteve aqui muito antes de nós. E nesse contexto, a barragem ela recebe essa estrutura para garantir a segurança do empreendimento e da região. 1.200 metros cúbicos realmente é uma vazão considerável, né? Ainda mais considerando que existe um tanto quanto de ocupação ao jusante. E esse risco seria considerável, sim, por uma possibilidade muito remota. Você acha que chegaria nos municípios vizinhos? É possível que sim, é possível que sim, mas é uma vazão, como eu te falei, de estudo, né, uma vazão teórica. A gente nunca teve uma vazão aqui em Santa Branca tão grande, passando de 300 metros cúbicos, né? Seria uma situação de cheia extrema, não só aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, mas no estado como um todo, né? E essas estruturas normalmente são construídas assim, para vazões que acontecem a cada 10 mil anos. Não só a barragem de Santa Branca, mas todas as barragens de hidrelétricas. Quem vai instalar alarmes, né, para comunicar a situação de perigo à população? E como vai funcionar esse sistema? Depois de Brumadinho e Mariana, né, esse conceito de segurança de barragens ele tem se espalhado, né? Isso é muito bom para o Brasil. Em vários países aí esse conceito já é consolidado, né? E a cultura de segurança de barragens ela tem que estar presente nos órgãos públicos. E nesse contexto vão ser instaladas sirenes aqui próximas à região da barragem, né? numa distância de cerca de 10 quilômetros ao longo do rio, para comunicar à população em casos de cheias extremas e uma eventual ruptura. Esse contato ele vai ser feito com a Defesa Civil, inclusive. Como é que está esse processo? Esse processo ele faz parte de uma demanda legal que a Defesa Civil precisa cumprir, né? A Defesa Civil de todos os municípios do país, elas precisam emitir o plano de contingência municipal. Nesse plano de contingência constam os mais diversos riscos que a população de seu município
está sujeito, desde incêndio, explosões, Sim. ataques, enfim, e inclusive ruptura de barragem eventualmente. E nesse âmbito, né, a Light ela deve participar aí com a Defesa Civil de Santa Branca em reuniões, né, para explicar como essas sirenes vão funcionar, né? A Defesa Civil ela atua na resposta em emergências, de todo tipo de emergência, e inclusive ela tem que estar preparada aí para eventos com barragens, né? Inclusive inundações provenientes aí de cheias naturais. A Light ela deve dar o apoio nessa participação aí, né? As reuniões vão acontecer na comunidade, principalmente as comunidades mais próximas ao rio. Mas quem vai puxar, né, essas conversas, quem vai dar esse primeiro aproximação com a população, vai ser a Defesa Civil. A Light ela vai ser uma parceira da Defesa Civil, né? Em dezembro de 2017 fizemos uma reunião aqui com várias defesas civis da região e onde nós passamos esse plano de ação em emergência para esses órgãos aí, né? E com posse dessas informações, certamente eles já estão montando aí o plano de contingência municipal para os cenários lá descritos. Essa questão de segurança depende um pouco também do trabalho feito pela Defesa Civil das cidades. Sem dúvida, não sem só dúvida. da Light, né? Em 2012 aconteceu a promulgação da Política Nacional de Defesa Civil e ela trouxe uma série de nuances que ajudam, né, o poder público a tomar conta desse tipo de situação de emergência, né? Não só com barragens, mas em todo tipo de emergência. E lá são descritas medidas que a Defesa Civil Municipal deve tomar. Dentre elas o plano de contingência, né? E, enfim, várias outras estruturas que a Defesa Civil deve ter. A beira do rio Paraíba aqui possui muitas chácaras, né? E isso representa algum perigo numa situação de emergência? E quais seriam os cuidados que esses moradores deveriam tomar ao construir as suas casas muito próximas assim, das margens do rio Paraíba? Existe, né, uma regulamentação específica para a ocupação da região das margens dos rios, mas nessa regra são descritos detalhes quanto ao uso, né, de residência, enfim, usos comerciais que devem ser atendidos. No eventual cheia do rio, essas casas evidentemente seriam prejudicadas. É possível, né? O rio ele é praticamente um organismo vivo. Ele está aí antes da gente, muitos e muitos anos, né? Milhares de anos, esse rio já estava cortando aqui o vale. E a população ela tem que ficar atenta, né, ao ocupar as margens dos rios, né? Antes dos anos 60, o rio aqui de Paraíba do Sul ele variava muito. Com a instalação da barragem, essa regularização aconteceu, né, e o nível ele foi mais permanente ao longo do tempo. Por isso que a observância dessa regra de ocupação das margens dos rios é muito importante. Como ficou o projeto da Light e parceiras, né, sobre a construção de uma usina termoelétrica e a possibilidade, já fazendo uma segunda pergunta também, a possibilidade da retomada desse projeto? Isso aconteceu realmente há alguns anos atrás, mas por hora isso não está nos planos da Light. Antes de concluir o vídeo, eu gostaria de agradecer ao Mauro Ramos, ele que é da parte de comunicação da Light e possibilitou que a gente entrevistasse o Bruno, que nos trouxe informações importantes a respeito da segurança da represa que pertence à usina hidrelétrica de Santa Branca. Se você gostou, se essas informações do vídeo foram importantes para você, eu peço que você comente, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que a gente possa continuar produzindo muito mais material por aqui. Desde já eu agradeço e até uma próxima.